Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A depender de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Anderson Portugal, trabalho na Comunhão Espírita de Brasília, e é com muita alegria e gratidão que recebo esse convite para estar transmitindo uma mensagem por meio da palestra ao Centro Espírita André Luiz. Hoje, o tema da palestra é o título Casa Espiritual. A principal referência que ele utilizou para a palestra está nesse livro aqui, ó, Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel e psicografia do Francisco Cândido Xavier. Esse livro ele faz parte de uma coleção, né, da editora Feli, chamada Fonte Viva. Então são 5 livros, e nesses livros Emmanuel se utiliza de uma frase do Novo Testamento e começa a explicar, né, um ponto de vista com relação a essa frase. E são ótimos livros para a gente fazer o nosso Evangelho no Lar, em casa, né? É uma forma da gente estar ali fortalecendo a nossa casa, fortalecendo os nossos laços familiares, e não precisa de muito. Uma vez por semana, né, de 30 a 40 minutos, aquele momento em que a gente convida Jesus para entrar na nossa casa. Porque Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem presentes, reunidos em nome dele, ele também estará ali presente. E o Evangelho no Lar tem esse poder de fortalecer a casa, né? A Joana de Ângeles, que é a mentora do médium Divaldo Franco, diz que quando um lar se propõe a fazer o Evangelho no Lar de forma assídua, ele vira uma referência na região. Ele ilumina a casa, mas não só a casa, ilumina o prédio, se for um apartamento, ilumina a rua ou o bairro. E assim, se diversas casas a gente for iluminando, a gente vai conseguir iluminar uma cidade, um país, e em determinado momento a gente vai conseguir também iluminar o mundo. A gente vai alcançar o que a gente tem ouvido já nos últimos anos, o chamado mundo de regeneração, passando, né, do mundo de provas e expiações, que é o nosso estágio atual, para o mundo de regeneração. Mas essa mudança externa, ela só vai acontecer quando tiver a nossa mudança interna, dentro da nossa casa espiritual. E aí é esse o tema, né, que Emmanuel se debruça nesse capítulo do livro Vinha de Luz, e ele se utiliza de uma carta, a primeira carta que Pedro escreveu. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Naquele momento, quando Pedro escreveu essa carta, mais precisamente essa frase, ele direcionou essa carta para o norte ali da Turquia, né? Os cristãos já estavam se expandindo, né, no início com Paulo. Paulo foi ali o apóstolo dos gentios, né, apresentando a mensagem do Cristo para o povo que não era judeu, porque antes a mensagem do Cristo estava só presa ali no ambiente entre os judeus, e Paulo vem expandir. E quando expandiu, várias igrejas foram se construindo ao redor ali do mundo conhecido na época. E aí, para aquele povo que estava ali no norte da Turquia, Pedro escreveu uma carta de conforto e de fortalecimento, né? Porque ali já havia a perseguição aos cristãos pelos judeus, mas também iniciava-se a perseguição dos cristãos pelos romanos. E ali era o início do que viria depois, os circos, né, os sacrifícios ali, com relação aos cristãos sendo jogados, né, para os animais, em forma de diversão para a época. Então, assim, o cristianismo começou a crescer no momento, virou uma ameaça, né, para o povo da época. Então, ali já havia ali a ideia que os cristãos passariam por um momento de dificuldade. Então, Pedro fez essa carta para um fortalecimento de fé, né, a preparação para momentos difíceis. E aí, Emmanuel, se debruçando nessa frase, né, vós também sois pedras vivas, edificados como casa espiritual, Emmanuel começa falando assim, ó, cada homem é uma casa espiritual, que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, essa contínua modificação para melhor é o convite que a gente até encontra quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, mais precisamente quando vai estudar as leis universais, a lei do progresso, e que a gente está sempre em uma escala para melhor. Alguns avançam mais rápido, outros demoram mais um pouquinho, mas a gente não volta, não retrograde, não volta para trás. A gente sempre vai para frente. E essa lei do progresso, ela vem de 2 formas. A gente pode aprender as coisas, né, no chamado ditado popular, pelo amor ou pela dor, né? Então, pelo amor, a gente vai observar o próximo, praticar o bem, a gente vai aprendendo. E às vezes a dor vem, né,
com aquele o aguilhão, né, para poder eu me progredir, para poder melhorar. Então, a gente vai estar sempre se movimentando, né, sempre se melhorando. Emmanuel aqui está fazendo essa reflexão que, por deliberação e esforço, né, a gente precisa estar em contínua modificação para melhor. E ele começa a fazer algumas analogias entre a nossa casa espiritual interna, né, o nosso espírito, com a casa mesmo edificada, né, que a gente vê com os nossos olhos físicos. E aí ele começa, valendo-se do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína. Então são aquelas casas que estão abandonadas, não tem manutenção. Né? Então, se a gente for ver casas antigas, principalmente nas cidades litorâneas, onde, né, o povoamento, né, depois que chegaram os navios portugueses, então precisa ver as casas, as construções muito antigas, são até tombamentos históricos. Mas se eu não estiver fazendo aquela manutenção direito, a casa rui, a casa se desmonta. Então, não é raro a gente observar, né, no Rio de Janeiro, já aconteceu de algumas casas que estavam tombadas, né, era uma referência histórica para o povo brasileiro, e por falta de manutenção, ela ruiu. Então, Emmanuel faz o alerta de que existem casas ao abandono, e abandonado, você acaba caminhando para a ruína. Outras se revelam sufocadas pela eira entrelaçada, ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos na sombra. Aqui Emmanuel já coloca aquela visão daquela casa que está coberta da vegetação. Então faz muito tempo que alguém não entra ali. Faz muito tempo que ali não tem movimentação. E aí ela fica coberta de vegetação e acaba sendo reduto de seres traiçoeiros e venenosos. Então, se a gente for pensar numa casa abandonada, é normal ali ter ratos, né, escorpião, como é o caso aqui em Brasília, né, vão ter animais ali que vão se aproveitar daquele ambiente que não tem movimentação para se proliferar. E isso vai até no campo espiritual, porque se a gente tiver um local que está abandonado, e também existem irmãos que ainda se comprazem para fazer o mal, se utilizam desse espaço físico para poder ali estarem ali refletindo, para fazer maldade. Então, um local abandonado, fisicamente, ele acaba sendo um reduto de seres traiçoeiros, né, e venenosos, tanto de forma física quanto de forma espiritual. Mas aqui Emmanuel também está fazendo aquela relação com o nosso íntimo, né? Então, se a gente fica ali no início abandonado, caminhando para a ruína, ou também o nosso íntimo abandonado, né? Acaba que fica sendo reduto de seres traiçoeiros e venenosos. Então, fica o convite que o Espiritismo faz a todo momento, né, da nossa reforma íntima, da nossa viagem interior. Né? A gente esquecer cada vez mais o outro, e fazer uma viagem, entender assim, o que eu preciso melhorar como pessoa? O que eu posso fazer hoje para me aproximar de Jesus? Então, esse convite à reforma íntima, ele faz parte dessa viagem interior. Então, se eu fico muito tempo sem fazer essa viagem interior, muito tempo sem pesquisar o que eu preciso melhorar, o que eu estou fazendo de certo ou de errado, ele acaba sendo uma casa abandonada. E aí Emmanuel continua com outros exemplos. Ó. Aparece de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. Então imaginemos uma casa onde está ali consumindo, né? Então a gente está sempre consumindo alguma coisa e tem um lixo, a gente tem que retirar o lixo. Aí tem, sabe, o dia do lixeiro, né? Ó, tal dia vem o lixo, eu vou lá e coloco num saco. Se eu tiver uma consciência ecológica, já vou separar o que é reciclável e o que não é reciclável. Então eu estou ali preocupado com a minha casa física, né? Para eu não acumular lixo. E internamente, será que eu também tenho essa preocupação de me desfazer do lixo? De eu fazer essa reflexão de uma reforma íntima para poder ver o que está de lixo internamente e retirar? E aí, às vezes a gente carrega lixos sem perceber. Tem uma história entre um monge e um aprendiz de um grupo, né, oriental, que no grupo eles tinham o voto de não fazer contato físico com o sexo oposto. Eles entendiam que isso poderia ser uma tentação e poderiam desviar do caminho que eles tinham elegido como o correto. Só que eles estavam caminhando lá perto do mosteiro, a caminho do mosteiro, e iam passar por um rio. Quando eles chegaram na margem, encontraram uma mulher, que também queria fazer a passagem, mas estava com medo de passar por conta da correnteza. O mestre, então, ofereceu ajuda para a mulher, pegou ela no colo e levou até outra margem do rio.
O discípulo ficou só observando. Não entendeu muito bem por que o mestre tinha feito aquilo. Passado um tempo, ele passou o rio, né? O mestre deixou a moça na outra margem, ela foi para um caminho e eles continuaram seguindo em direção ao mosteiro. Um pouco, eles foram caminhando, o discípulo em silêncio, mas dentro dele angustiado, porque ele entendia que existia o voto, mas o mestre foi e pegou a moça no colo. Um pouco antes de chegar no mosteiro, o discípulo, contrariado, pergunta ao mestre: mestre, posso te fazer uma pergunta? A gente tem o voto, né, da gente não encostar, né, no sexo oposto. E naquele momento lá do rio, o senhor pegou a moça para poder levar de uma margem para outra. Por que o senhor fez isso? E aí o mestre, olhando para o discípulo, disse: realmente, eu peguei a moça, né, eu tomei a decisão de ajudar a moça de levar de uma margem para outra. Mas eu a deixei naquela outra margem do rio. E você, que está carregando ela até agora? A história vem com uma reflexão de que o que a gente carrega dentro da gente que a gente não precisa. Às vezes ofensas que a gente passa no dia a dia, contrariedade, às vezes angústias que a gente traz sem tanta necessidade. Às vezes alguma pessoa nos ofende e depois ela nem está mais pensando na gente. Só que a gente fica remoendo naquilo ali e aquilo ali faz o mal. Para tornar mais perceptível isso, existe uma história que é atribuída ao saudoso médium Francisco Cândido Xavier. Ele amava os animais. E tinha um cachorro que, quando o Chico se aproximava, o cachorro já vinha e exigia um pouco de atenção. E isso acabava tomando um pouco de tempo do Chico, mas ele não se sentia. Ele estava ali amando os animais e também as pessoas que estavam procurando ajuda com ele. Quando o animal começou a ficar um pouquinho doente, a tomar um pouquinho mais de espaço, uma amiga do Chico, que era vizinha, com a intenção de ajudar o Chico Xavier, resolveu sacrificar o animal. Porque sacrificando o animal, ele teria mais tempo para poder se dedicar ali, né, ajudar a comunidade. Só que aí, o Chico, sabendo, ficou triste, ele identificou quem foi a pessoa e ele foi guardando aquela mágoa dentro dele. Emmanuel, que é o mentor, né, do Chico Xavier, ele se aproxima do Chico e diz: olha, essa mágoa que você está carregando aí não está ajudando os nossos trabalhos. Você sabe o que aconteceu, você sabe quem fez. Então, você vai procurar saber o que a pessoa mais quer na vida dela e vai dar para ela. A história é contada que Chico chegou até a contra-argumentar com Emmanuel. Não faz muito sentido. Ela matou o cachorro que eu gosto e eu ainda vou ter que dar um presente para ela? E não só o presente que ela mais quer. E aí Emmanuel assevera que a lição não era dele, era de Jesus, que a gente deveria perdoar quantas vezes a vida nos convidasse a perdoar. Então vai lá o Chico, identificou que a moça gostaria de uma máquina de costura. Ele não tinha dinheiro para fazer a máquina de costura, então na época que tinha lá os carnês para você pagar infinitas vezes, ele pegou a máquina de costura, parcelou com o soldo pequeno que ele tinha e foi entregar para ela. No momento em que ele vai entregar a máquina de costura para ela, a alegria que sai dela, de gratidão pelo presente que o Chico Xavier estava dando para ela, foi tamanha que toda a energia saiu do peito dela e foi para o peito do Chico Xavier, desfazendo toda a energia negativa que ele estava ali dentro. E aí a história conta, Emmanuel aparece ele de novo para Chico, para ele observar, né, o ato de amor que o Chico fez, ainda que no primeiro momento o Chico não tivesse vontade de fazer, mas toda aquela energia ali positiva eliminou o lixo que ele estava carregando dentro. Então, quando a gente se vê em momentos em que a gente está carregando um lixo de pensamento negativo, que a gente possa fazer um esforço em direção ao bem para ajudar a gente a desfazer desse lixo. E não só isso, quando a gente começa a ter pensamentos negativos, os espíritos que estão ali ao nosso entorno, que se comprazem com esses mesmos pensamentos, eles vão intensificando. Existem relatos na série de André Luiz de que, inclusive, os espíritos é como se fosse uma brasa, né? Então, assim, você está ali uma brasa na churrasqueira e eles não incluem um pensamento novo. Eles só pegam um pensamento que já existe na gente
e abana um pouco para poder aquela chama voltar. Então, pensamentos negativos acabam nos atrapalhando nesse sentido, né? Emmanuel continua, quando ele fala que observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com disfarçável desorganização interior. Então, aqui, na época que o Emmanuel escreveu esse texto, né, não tinha internet, mas não é difícil a gente imaginar nos nossos dias de hoje, né, com as redes sociais, onde muitas pessoas se colocam numa vitrine, né, expondo uma vida praticamente perfeita, e também não é raro a gente ter informações de que influenciadores digitais passam por momentos de depressão. Infelizmente, tem pessoas que acabam até optando pelo suicídio, onde, às vezes, aquela marquise lá bonita da casa não reflete exatamente o que está na parte interna. Então, fica até um alerta, às vezes a gente fica se espelhando, né, em tipos de vida que são colocadas para a gente na internet, onde aquilo não representa 100% a verdade. Aquilo ali é uma fotografia, são fotografias da vida da pessoa, e às vezes a gente tenta replicar na nossa vida, não consegue e acaba se frustrando. Então é um alerta aqui do Emmanuel, né, com relação a essas moradias fantasiosas, que ostentam uma fachada, né, que não consegue disfarçar a desorganização interior. E também tem as casas que o Emmanuel alerta com relação a hipotecas, né? Então, assim, são casas que, quando você vai comprar uma casa financiada com banco, essa casa ela não está ainda na sua propriedade, ela não é sua, ela pertence ao banco. Tanto que, por exemplo, se eu comprar uma casa, eu quero fazer um segundo andar, eu quero fazer uma obra, eu quero mexer na estrutura da casa, eu preciso pedir permissão ao banco para ele me autorizar a fazer a mudança na casa. E aí Emmanuel coloca aqui o alerta com relação a essas casas que estão penhoradas. Se a gente for trazer nessa percepção da casa espiritual, é aquela casa em que eu não consigo ser o dono de mim mesmo. Eu não consigo ser o protagonista da minha vida. Eu acabo ficando, como as pessoas chamam de efeito manada, né? Eu vou seguindo o que a multidão vai falando, né? Seguindo a música do Zeca Pagodinho, eu vou deixando a vida me levar. Eu deixo a vida levar, outras pessoas vão acabar ditando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e eu acabo não sendo o senhor das minhas decisões. Só que isso também tende a me frustrar. Por quê? Cada pessoa tem um tipo de valor, cada pessoa tem uma prioridade. Então, para uma pessoa, às vezes é importante, né, eu ser disciplinado, para outra nem tanto. Alguns gostam de acordar cedo, outros acordar tarde. Não tem certo nem errado. Fica no início da nossa reflexão, a gente falando da reforma íntima. Então, um primeiro passo para a reforma íntima é o autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso entender o que é importante para mim, o que eu quero mudar, o que eu estou satisfeito com a minha vida, e aí eu vou identificando os valores. Quando eu identifico os valores, as decisões que eu tomo, se estão alinhadas aos meus valores, eu fico bem comigo mesmo. Agora, se não estão alinhadas, eu acabo ficando frustrado, eu posso ficar em depressão. Então, quando eu deixo as outras pessoas me guiarem, eu vou seguindo cegamente outras pessoas, se o que outra pessoa está me pedindo para fazer, ou está indicando eu executar e não estiver alinhado com os meus valores, eu vou me frustrar. E isso acaba sendo, né, um alerta que Emmanuel coloca aqui no texto, com relação a essas residências que não são livres, né? Existe até uma reflexão de um filósofo, né, que liberdade é não fazer o que eu quero. E aí aqui tem uma prisão, que o filósofo ele alerta, que é quando eu estou preso ao meu desejo. Então, se eu tenho vontade de alguma coisa, eu não consigo resistir a essa vontade, eu acabo sendo refém dessa vontade. Então, a gente começa também a refletir assim, o que são coisas que eu estou quase que no automático. Porque o cérebro, ele é programado, né, a ter reserva de energia. Então, ele vai estar sempre tentando automatizar o que a gente faz. Então, tem até um livro que é famoso, chamado O Poder do Hábito. O cérebro tende a transformar tudo em hábito. E aí, transformando em hábito, ele acaba ficando no automático e ele economiza energia. Só que nessa questão de você fazer tudo no automático, às vezes a gente não consegue perceber hábitos ruins que a gente está fazendo e fica aquela reflexão, né, que tudo que for um hábito
acaba virando ali algo quase que automático, acaba virando o meu estilo de vida. Então, também, se eu estiver fazendo meu autoconhecimento, minha reforma íntima, eu acabo conseguindo perceber desses hábitos que são não tão positivos, que acabam me desviando, né, do que eu acho que é o correto. Emmanuel continua falando que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Então, são raras as pessoas que estão ali fazendo essa reforma íntima, fazendo ali as manutenções que são necessárias para a casa, em prol de algo melhor, de uma renovação interior. E aí o Emmanuel, aí no segundo momento aqui já no texto, ele começa a fazer um puxão de orelha, né? Ele está ali explicando, fazendo essa analogia com relação à casa, e ele alerta que o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora. Ou seja, não é uma história para dormir. Não é um texto que a gente vai ler e, pô, gostei da história. Não é só ouvir. A gente precisa agir. Existe o convite à ação, né? Se a gente for pegar um dos pilares do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, a caridade é o amor em ação. É o ir ao encontro do próximo com amor. E aí a caridade vai muito mais além das coisas materiais. A gente precisa sim das coisas materiais, então existe a caridade material, mas também tem a caridade de ouvir, a caridade de ser útil, né? A caridade, às vezes, de respirar fundo, a caridade, às vezes, optar pelo silêncio, né? Pegando o Chico Xavier como exemplo, né, das histórias, existe o Chico Xavier, quando era pequeno, conversava muito com a mãe dele. Ele passou uma infância muito difícil, né? A mãe dele desencarnou quando ele tinha 4 anos, e a madrinha dele começou a cuidar do Chico, né, a educar, mas era uma relação tumultuosa. E a mãe do Chico sempre no final do dia, no finalzinho da tarde, aparecia para ele e conversava. No determinado dia, ela indica para o Chico a chamada água da paz. E ele fica um pouquinho sem entender, ele fica a procurar até nas farmácias a água da paz. Quando ele volta no dia seguinte, ele fala: mãe, não achei a água da paz. Eu disse: não, mas a água da paz você acha em qualquer lugar. É a água que você vai colocar na sua boca no momento em que você estiver com raiva, no momento que você quiser falar algo que você pode se arrepender depois. Então a água, você vai colocar água na boca, vai manter ela na boca e só vai engolir quando a vontade e a raiva passar. Porque tem momentos, a gente está no mundo de provas e expiações, que a gente é testado com raiva, a gente é testado a todo momento. E essa água na nossa boca, ela vai ajudar a gente a respirar fundo e deixar passar um momento. Vão ter vezes que vai colocar, né, a gente precisa falar, mas se a gente puder se calar, né, para poder não se arrepender depois do que a gente possa dizer, é uma opção, também é uma caridade. Emmanuel continua no texto falando que a palavra de Jesus, né, a lição de Jesus, tem que ser recebida como material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Então, eu preciso estudar o Evangelho, eu preciso ler o Evangelho, né? Mas eu preciso vivenciar o Evangelho. Eu preciso, na minha casa, eu vou estar sempre olhando o que eu preciso fazer a reforma. Então, eu vou pegar o material de construção, né, que é a lição do Evangelho, e colocar em prática, no meu dia a dia. Santo Agostinho, numa das questões do Livro dos Espíritos, chega a indicar que a gente faça como ele fazia enquanto ele era encarnado. No final do dia, eu vou refletir. O que eu fiz naquele dia que me aproxima de Jesus? O que eu fiz que me afastou de Jesus? O que eu posso remediar daquilo que eu me afastei de Jesus? O que eu fiz de bom que eu devo replicar? Então, se a gente também fazer todo dia essa reflexão do nosso dia, isso também vai ajudar a perceber se a gente está indo no caminho correto ou tem algumas coisas que a gente precisa ajustar. Emmanuel continua falando que muitas vezes é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Então são momentos que a dor vem. Não somente a dor que é a consequência da causa e efeito, né? Então, assim, se eu fiz algo equivocado, vem a dor para me corrigir. Não. Existe a dor que é a chamada dor evolução. É aquela dor que faz a gente se movimentar. A gente sai da zona de conforto, né? Não é raro, às vezes, a gente pensar assim: poxa, eu perdi o emprego,
mas essa perda de emprego me fez ter vontade, força para procurar novos rumos, e hoje eu estou aqui graças àquele momento que aconteceu. Então, quando aconteceu algo ruim, foi muito ruim, mas aquilo me fez impulsionar, me fez movimentar. Existe um exemplo, que é a evolução da lagosta. A lagosta, ela constrói a própria casca dela. Então, ela constrói a casca dela para se proteger, né, dos predadores que tem no fundo do mar. Só que a lagosta cresce, e a casca não cresce junto com a lagosta. E fica apertado, e começa a machucar. Então, quando começa a machucar, a lagosta ela se vê obrigada a abandonar aquela proteção, aquela carcaça que ela mesma construiu, ela se isola e depois volta a construir uma nova casca. Ela fica até vulnerável, né? Nesse período em que ela se desfaz de uma casca para construir outra, ela é muito vulnerável. Qualquer predador pode ir lá e pegá-la facilmente. Então ela até se esconde. Mas é uma dor que ela vive para crescer, porque ela está crescendo. Então a dor, às vezes, é um impulsionador para a gente crescer, né? Então a gente vem a dor, a gente acaba ficando ali um pouco recluso, né? Então cada pessoa vai passar por um momento diferente da dor. Às vezes a dor é quase que insuportável, e aí fica o convite para a gente procurar ajuda, né? Existem profissionais que se especializam em estudar e entender a mente humana. Então a gente procura, né, psicólogos, psiquiatras, profissionais que estão ali para ajudar nesses momentos difíceis. Mas ela passa. Tudo passa. Então a dor vai passar e a gente vai sair mais fortalecido. Então Emmanuel faz o alerta que a dor às vezes vem para abalar as estruturas, para dar uma chacoalhada e a gente sair da zona de conforto, a gente ajustar a nossa casa espiritual. E aí ele continua: o Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal, é também o restaurador da casa espiritual dos homens. Então aqui ele coloca Jesus como de fato o restaurador. É aquele símbolo, né, que a mensagem de Jesus tem o poder de acalmar nosso coração. Quantas vezes, às vezes ouve uma palestra, ouve uma música que nos acalma. Às vezes a gente vai ali no centro espírita que a gente frequenta, a gente recebe uma energia no momento do passe, que é para renovar, reorganizar nossas energias por meio dos chakras. Quantas vezes isso que nos ajuda a renovar. Então também fica o convite da gente criar o hábito, né, de assistir a palestra, de ler um bom livro, ouvir boas músicas, que são momentos de renovação interior, né, usando ali sempre a figura de Jesus para ser esse restaurador da nossa causa, da nossa casa. Porque a mudança, ela é o tempo todo constante, né? Pegando em histórias, em exemplos, né, tem um ditado popular que ninguém consegue mergulhar no mesmo rio. Porque passado um tempo, o rio não é mais o mesmo, porque a água é corrente. Então a água já passou, é uma nova água quando eu for mergulhar de novo. E a gente também não vai ser a mesma pessoa, porque a gente está em constante mudança. Então a gente está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo coisas novas. A gente, quando se interage com outra pessoa, a gente acaba não sendo mais o mesmo, nem a outra pessoa é mais o mesmo, né? Tem um livro do Pequeno Príncipe que sempre fala que na relação, alguém sempre leva algo de nós e a gente sempre recebe algo do outro. Então a gente também está em constante renovação. Mas fico alerta. O que eu estou recebendo do outro, internalizando para mim? É bom? É ruim? Porque se for um presente ruim, é um presente. Eu posso recusar. Eu posso ser educado, eu posso ser caridoso, né, e não receber. Então também é o alerta, né, do que eu estou colocando ali na casa espiritual, para não ser aquela casa também que está só acumulando lixo e bagunça. Falando nisso, né, do que eu estou acumulando dentro, existe um estudo japonês que é o Masaru Emoto. Masaru Emoto é um cientista japonês, onde ele se colocou para estudar a molécula da água. Então a água, são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ele vai ali tirar fotos microscópicas da molécula da água em diferentes situações. Então ele pega lá no rio, um pouco poluído, e a composição da água não é muito boa. Ele leva essa água para o mosteiro budista, onde eles fazem oração na água, e a molécula muda. Ela fica toda organizada, no formato de hexágono. As cores ficam mais claras. E ele vai mais além. Ele pega a água e começa a falar palavras doces, de carinho: eu te amo,
eu te entendo, eu te perdoo. Ele percebe a mesma composição bem organizada da molécula. E palavras como eu te odeio, estou com raiva, eu não te perdoo, estou com ódio. A molécula da água, ela fica o tom amarelado, ela fica um pouco torta. E isso também se repete com pensamentos, né? Então, se ele falava para pessoas que remetiam amor, a molécula da água ficava boa. Pessoas que, para a humanidade, têm um pensamento negativo, ela também se distorcia. E a reflexão que esse cientista faz é que 60% a 70% aproximadamente do nosso corpo é feito de água, e o que eu falo e o que eu penso, focado na água, mexe com a molécula dela. O que eu falo e os meus pensamentos, o que eu carrego dentro de mim, dentro da minha casa espiritual, não afeta com o meu próprio corpo. É o poder do pensamento com o meu próprio corpo. É aquele poder que a gente vê em pessoas que ficam doentes e pela força do pensamento, pela fé que ela carrega, ela se cura. E pessoas que às vezes estão sadias, mas de tanto carregar pensamento negativo, de tanto alimentar ou carregar o lixo, né, no nosso exemplo aqui, acabam ficando doentes. Então é uma reflexão também do que eu estou carregando dentro de mim. Mais uma história para poder fechar essa mensagem do que a gente está carregando dentro de mim. Existe um médium, palestrante também, chamado José Raul Teixeira. Ele é lá do Rio de Janeiro. E a formação dele é de física, né? Então ele tem várias palestras de espiritismo também, que ele acaba pegando mais os conceitos da física, né? E teve um determinado dia que ele conta que ele comprou um jornal, na época que se comprava jornal físico, e tinham vários cadernos do jornal, então tinha o primeiro caderno, o segundo caderno, tinha um dos esportes. Eu lembro que quando era pequeno eu adorava ver as tirinhas, os quadrinhos, né, do jornal, aí tinha caça-palavras. Então o jornal era diversos cadernos do jornal. Era difícil ler tudo. Mas o Raul disse que naquele dia ele leu tudo. E naquele dia tinha muita notícia negativa, tinha muita tristeza, muito caso de corrupção dentro do jornal. E isso deixou ele triste. Ele foi carregando essa tristeza durante todo o dia. No final do dia, ele tem o hábito de conversar com o Camilo, que é o mentor espiritual dele. E aí, Camilo aparece, e aí Camilo pergunta o que estava afligindo o Raul. Camilo sabia o que estava afligido, né? Ele está ali, é o mentor, está acompanhando o Raul desde o planejamento reencarnatório. E o Raul fala, olha, eu estou angustiado, muita tristeza, muito caso de corrupção, que eu li no jornal. E aí Camilo fala para ele que aquilo que ele estava sentindo chamava ressonância. Raul não entendeu muito bem. A ressonância é quando dois corpos eles entram na mesma frequência. A ressonância é um alerta que existe que, por exemplo, pelotões, né, militares não podem marchar em cima de uma ponte, porque corre o risco de, naquela cadência de esquerda a direita, eles entrarem na mesma frequência da ponte e a ponte ruir. Então, quando dois corpos entram na mesma frequência, eles ficam em sintonia. E o Camilo alertou que aquela tristeza que o Raul estava sentindo, por causa das notícias que ele estava lendo, era porque ele estava em ressonância com aquele sentimento. E aí acontece, a reflexão de que o que eu estou me incomodando com o que o outro está fazendo, o que eu estou assistindo, é porque aquilo ali está reverberando dentro de mim, em igual uma situação bem parecida. Camilo continua na reflexão com Raul Teixeira de que quando a gente já conquistou aquela virtude, aquilo não incomoda mais, o nosso reflexo é de socorrer, é de ajudar. Se eu vejo alguém em erro, eu quero socorrer, eu quero ajudar. Quando eu fico com raiva, quando eu tento, entre aspas, procurar justiça com as minhas próprias mãos, com o meu ponto de vista, é que aquilo ali está me incomodando. É como se fosse um espelho. É como se fosse uma sujeira que eu empurro para baixo do tapete da minha casa. Então, aquele sentimento, eu não quero lidar com ele. Só que quando eu vejo alguém fazendo aquilo ali, e aquilo me incomoda, é que eu estou lembrando daquela sujeira que eu coloquei embaixo do tapete da minha casa. Na minha casa aqui, interna, espiritual. Então, fica a reflexão. Não é algo fácil.
É algo difícil, mas é algo que a gente precisa fazer todos os dias, para a gente entender o que a gente precisa melhorar dentro da gente. E a gente tomar cuidado de não ficar fazendo julgamento dos outros, porque cada um tem a sua luta, né? Cada um vai estar ali na sua batalha. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles, que é muito bem tratada no filme que fala sobre a vida do Divaldo Franco. É um ótimo filme, por exemplo, né? Eu acho que tem até no YouTube, se você pesquisar o filme completo do Divaldo, tem uma opção. Mas tem um momento que a Joana alerta o Divaldo de que as pessoas e as coisas que ele se deparou na vida nunca existiram como ele os via. Na verdade, as pessoas e as situações foram colocadas em torno do Divaldo para que ele se tornasse uma pessoa melhor. E isso é para todos nós. Todo mundo que a gente interage, todas as situações que estamos vivendo, elas são colocadas ali em torno de nós para a gente se tornar pessoas melhores. São desafios. É lógico que vai ter dias que eu não estou afim de desafio. Então é melhor me afastar. É aquele dia de, repente, respirar um pouco fundo. De repente, aquele dia de usar água da paz. Coloca água na boca, fica com a garrafa o dia inteiro e vai mantendo silêncio, porque aquele dia você não está bem. Mas vamos tentar melhorar um pouco. Né? Poxa, eu não consigo perdoar. Eu não consigo ainda praticar o bem com a pessoa A. Tudo bem. Mas só o fato de eu não replicar, não devolver o mal com o mal, eu já estou em evolução. Se a gente for ver a humanidade, há pouco tempo atrás a gente estava na lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Se a gente for um pouco mais atrás, e eu tivesse poder, era desproporcional à violência. Se alguém me roubava, eu poderia até matar a família toda da outra pessoa. Então, a humanidade ela vem evoluindo. E a gente também vai evoluindo. A gente vai entender como a gente é hoje e vamos se esforçar hoje para ser melhor que ontem e amanhã vamos nos esforçar para ser melhor que hoje. E aí é uma luta interna. Emmanuel finaliza o texto falando assim, ó, o cristão sem reforma íntima dispõe apenas das plantas do serviço. Então a gente está falando o tempo todo aqui de reforma íntima. Então, se eu não faço minha reforma íntima, eu tenho a planta da casa, eu tenho tijolo, argamassa, porque eu já ouvi sobre Jesus, eu entendi, eu já ouvi ali sobre o evangelho, o que eu preciso ser feito, mas se eu não coloco isso em prática na minha reforma íntima, eu só estou com a planta. Eu só estou com o material. E aí a casa vai ter problema do mesmo jeito. E aí o Emmanuel continua. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus. Então, assim, eu não vou fazer reforma íntima em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. É aquela viagem interior que eu faço para me melhorar. E aí a gente vai fazendo a melhora em ato contínuo. A gente no começo da nossa palestra, a gente está falando do poder do evangelho no lar. Que o lar fazendo o evangelho, ele acaba sendo uma luz para a vizinhança, para o bairro, para a cidade. E da mesma forma, na minha casa espiritual, se eu começo a fazer a reforma íntima, eu estou me iluminando. E ao me iluminar, eu acabo iluminando o meu entorno. Eu acabo ajudando na minha família, no meu trabalho, na escola, na faculdade. Todas as pessoas que vão estar ali em torno de mim, elas vão ser influenciadas. Alguns vão até se afastar da gente. Outros vão querer mais saber, entender por que eu estou mudando tanto. O que eu estou fazendo que as pessoas estão ali querendo ficar mais comigo. Não tem. Tem pessoas que você olha assim e fala, poxa, eu queria ficar mais tempo conversando com essa pessoa, eu queria ouvir mais, eu queria ter mais contato. São aquelas pessoas que estão emanando ali, né, a rotina. Se você for ver assim, o Divaldo Pereira Franco, né, está com 97 anos, ele não tem viajado tanto, mas você vê assim que onde ele está passando, as pessoas estão ali admiradas. Chico Xavier, quando estava aqui entre nós também, era uma multidão em torno dele. A Maíse Braga, lá na comunhão, ela fala que uma vez, quando o Chico Xavier veio aqui, ele ficou a madrugada inteira recebendo as pessoas. E você vê como o amor emanava dele, que ela diz que ele nem levantou para comer, nem beber água. E ela se ficou incomodada, chegou a perguntar a ele, assim, pô, mas por que você não está fazendo? Não está sentindo vontade, né? Ela falou assim, é o amor, minha filha. O amor está me alimentando. A gente talvez possa estar muito longe desse momento de amor. Não tem problema. Mas a gente não, a cada dia, a cada passo que a gente possa fazer, que a gente vá ao encontro de Jesus, né? Tem até
momento assim, da gente esvaziar, a gente tirar o que é lixo da nossa casa, né? A gente falando sobre... É muito comum falar sobre orgulho, a humildade, né? O orgulho é quando eu estou cheio de si. A humildade eu vou me esvaziando. Como no Evangelho fala, pobres de espírito, né? Então eu vou me esvaziando, eu vou retirando aquilo que não está me fazendo bem. Eu vou tirando o meu lixo, aquela vegetação que está abandonada dentro da minha casa íntima, na casa espiritual, eu vou retirando. E aí, conforme eu for fazendo isso, eu vou me melhorando como pessoa. E aí eu vou preenchendo esse vazio com Jesus, né? Vai ficando um vazio ali dentro, eu vou preenchendo com Jesus. E aí tem a proposta da Joana de Ângeles, porque quando Jesus foi perguntado, onde toda a lei dos profetas poderia se resumir, né, os mandamentos, Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. A Joana de Ângeles faz a proposta de a gente fazer a reflexão de trás para frente com essa mensagem, falando que se eu conseguir amar a mim mesmo, só assim eu consigo amar o próximo. E quando eu amar o próximo, eu consigo amar de fato a Deus. Porque eu amando a mim mesmo, eu consigo ajudar. Como a gente está andando de avião, né? Primeiro, se acontecer, a gente coloca a máscara em si, para depois a gente ter condições de ajudar o outro. Então, às vezes, a gente pode não estar no momento de ajudar o próximo. Tudo bem, então vamos ajudar, vamos arrumar a nossa casa espiritual. Arrumei a casa espiritual, eu consigo ajudar o próximo. E ajudando ao próximo, eu vou estar seguindo o que Jesus nos disse, que quando eu dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar alguém no presídio, no hospital, quando eu estiver ajudando alguém, é a Jesus que a gente vai estar fazendo. Né? Então Jesus também nos alertou a isso, e aí ao fazer algo ao próximo, a gente vai estar agradando Jesus, a gente vai estar também amando a Deus. Então fica a nossa reflexão com relação à casa espiritual, essa analogia entre casa material e casa espiritual, que Emmanuel fez muito bem no capítulo, e da gente observar como é que está a nossa casa. O que eu preciso fazer para limpar, organizar, para reformar? E que a gente utilize o Evangelho de Jesus como Emmanuel asseverou, não como uma história de ficção, né? Uma carícia embaladora, como ele disse, e sim como algo que eu vou colocar em prática na minha reforma íntima para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Muito obrigado pela atenção de todos, voto do nosso paz, de muita paz, e até a próxima.